E agora quero dedicar uma parte da minha intervenção à militância do PSOL. Eu, em 1979, tinha 29 anos de idade, eu ajudei a fundar a Central Única dos Trabalhadores, que significava, naquele momento, ainda no auge da ditadura militar, nós tomarmos das mãos dos velhos sindicalistas da era Vargas, os sindicatos que tinham uma relação, por nosso julgamento, de frenagem da luta popular e blindadoras de todo e qualquer governo do plantão, de plantão em relação às lutas que precisavam ser travadas, especialmente as lutas que pudessem conduzir, no final da década de 70, no final da ditadura militar, conduzir a uma ampla e radical democratização da vida brasileira. Seja através da vida comunitária, que precisava ser democratizada, seja pela vida sindical, que precisava ser democratizada e retomada para as lutas, seja pelo viés da reconstrução partidária em torno de algo mais que pudesse ser, sim ou não, bem ou mal, Arena ou MDB, mas que pudesse ser a ampla democratização dos processos de luta política no Brasil. Eu tinha 29 anos quando ajudei a fundar a Central Única dos Trabalhadores. E em fevereiro de 1980, ajudei com tantos outros, de maneira discreta, mas de maneira muito firme e sinceramente dedicado à formação do Partido dos Trabalhadores, como instrumento importante de sintetização das demandas de uma sociedade que, para além de lutar por democracia, precisava também lutar por um país diferente, um país com justiça social, um país com saúde, com educação e com vida mais digna para a maior parte dos brasileiros. Não participei, Galo, de movimento estudantil, sem nenhuma crítica. A minha origem humilde e familiar me obrigou, desde os 12 anos de idade, a trabalhar para o meu próprio sustento, daquilo que eu dependia, e para ajudar no sustento da minha família, como a boa parte dos seus fizeram em relação à sua própria família. Essa é da vida. Não participei, portanto, de movimento estudantil. Toda a minha participação social em movimento social é decorrência de uma decisão de que não bastava ser um bom engenheiro da Embratel, não bastava ser um bom professor de matemática e física nos colégios onde eu dava aula, para a construção de uma educação de qualidade e para, no campo da engenharia em que eu decidi trabalhar, das telecomunicações, para que nós pudéssemos ter um projeto de país, com desenvolvimento científico e tecnológico, para que nós pudéssemos ter um país gerando empregos e trabalho para brasileiros no setor de telecomunicações, seria necessário algo mais do que ser um bom professor ou ser um engenheiro. Era necessário ser um cidadão que colocasse o saber a serviço disso, o saber a serviço da construção do novo. E com muita dedicação fui sindicalista, fui presidente da Associação dos Empregados da Embratel, fui diretor de pesquisa e tecnologia do Sindicato de Telecomunicações do Rio de Janeiro, fui secretário-geral da Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações, tive a honra, e por que não dizer receios, Galo, porque o ministro do meu setor se chamava Antônio Carlos Magalhães, em plena ditadura militar. Não era brincadeira, não era um faz de conta de que se você bobeasse, você apanharia ou poderia, como tantos naquele período morreram nos porões da ditadura. Não era fácil enfrentar a ditadura militar, não era fácil
enfrentar no setor como das telecomunicações, enfrentar um ministro chamado Antônio Carlos Magalhães, chamado por tantos de Tuninho Malvadeza. Não era fácil. E a gente construiu a CUT e construiu o PT. Essa história, de tempos em tempos, é necessária a gente falar para a nossa militância mais jovem. De militância política, se você considerar 79, 80 para cá, Galo, nós estamos em 2014, são muitos anos. São 30 e tantos anos de militância política. A maior parte dos guris que foram para as ruas de manhã e só voltavam para casa à noite, fazendo a minha campanha, não tem de idade o que eu tenho de militância política. E com que orgulho um já idoso como eu consegue olhar em volta e verificar o quanto eu não posso desonrar e desrespeitar e frustrar a confiança que jovens como esses que nos cercam no PSOL se dedicam à minha campanha, à campanha do Renatinho, à campanha do Flávio, à campanha do Tarcísio, à campanha da Luciana. Essas pessoas não podem esmorecer. Muito provavelmente, se eu tivesse tido vitória eleitoral, na reunião com mais de 120 pessoas que fizemos depois do resultado eleitoral conhecido, se eu tivesse vitória eleitoral, provavelmente teria dificuldades para discursar, sabe, Henrique? Porque a felicidade eu posso compreender, apesar da negação das reais atitudes pelas quais alguns ganharam a eleição e se negam pelo discurso a reconhecer o que fizeram de feio, de corruptor no processo eleitoral. Eu precisava, na derrota, dar àqueles meninos, vários deles cuidados para serem meus filhos, alguns até netos, quase netos, precisava dar para eles a sensação de que nós não mudamos as coisas através da eleição. Eleição é um momento especial na nossa vida, em que a cada 2 anos, aprendendo com os erros e acertos, nós fazemos escolhas menos piores, se nos dedicarmos a isso, para aqueles que vão nos representar aqui na Câmara, na Alerj e no Congresso Nacional. Mas isso não define tudo. O Cabo Daciolo, que muita gente se surpreende, como esse cara apareceu do nada. Apareceu do nada e passou à frente sua, Paulo. Passou à frente do Renato 5. E se elegeu com quase 50 mil votos, deputado federal pelo PSOL. Um monte de gente, especialmente de Niterói, com uma visão bairrista, que queria ver o seu vereador eleito deputado federal. Mas como esse cara aparece do nada? Esse cara não apareceu do nada, não. Esse cara liderou os bombeiros na luta contra o governador canalha, que chamou bombeiro de vagabundo, que chamou bombeiro de vândalo, que ousou se dirigir à população dizendo que uma das categorias mais queridas dela era composta por vagabundos e vândalos. E à frente dessa luta estava alguém que hoje é eleito deputado federal pelo PSOL. Não é um qualquer. Assim como nós, que conhecíamos o Tarcísio, candidato a governador pelo PSOL, que muita gente só conheceu agora na eleição, nós conhecíamos o Tarcísio, dirigente sindical do CEP. Encontrei algumas vezes com Cote Bittencourt nas ruas durante a eleição, e com a Dulce, minha amiga, e uma das assessoras do Cote Bittencourt na Alerj. E ao comentarmos Tarcísio, o que a Dulce dizia? Uma das principais assessoras do Cote Bittencourt, presidente da Comissão de Educação da Alerj. Tarcísio, nós conhecemos Tarcísio há anos. Tarcísio é um monstro, sabe de todas as contas da educação do nosso Estado, e no processo eleitoral, para nos honrar com a sua participação no processo eleitoral, estudou, se dedicou
para além da educação que ele domina muito bem, se dedicou a estudar todos os problemas do nosso Estado e a discutir conosco, não apenas com os parlamentares, a discutir conosco que tipo de formulação ele faria nos representando durante o processo eleitoral. Nós conhecíamos Tarcísio há muito tempo. E assim como Tarcísio, nós conhecíamos o Cabo Daciolo, que foi um dos últimos anistiados, que passou e comeu o pão que o diabo amassou, afastado do seu trabalho enquanto bombeiro, com dificuldades para a sua família, mas que não perdeu a dignidade de organizar a sua categoria para lutar contra um governo arbitrário, corrupto, que ao mesmo tempo que dizia que não voltaria atrás anistiando um bombeiro militar que liderou aquela manifestação, ao mesmo tempo ia para os restaurantes de Paris, botar lencinho na cabeça e ficar dançando às custas do dinheiro do povo. Governo que não teve nenhum problema em bater nos professores e em todos aqueles que ousaram lutar no processo eleitoral. Tenho muito orgulho, tristeza, por não ter me juntado a Chico Alencar e a Jean como deputado federal? Claro que sim. Gostaria de estar lá para fazer agrados de natureza diferente daqueles que eu faço ao Bagueira, presidente, de que eu faço ao nosso presidente em exercício, Emanuel Rocha. Já pensou que tipo de carinho o povo de Niterói poderia ouvir de mim para o Eduardo Cunha, que está comprando a 500 mil e a 1 milhão o voto de cada um dos deputados, picaretas que se elegeram nesse processo eleitoral, para fazê-lo presidente da Câmara de Deputados? Vocês vão ver. E vocês vão ver quais são os deputados federais, entre inclusive os eleitos por Niterói e pelo Rio de Janeiro, que terão a coragem de olhar para Eduardo Cunha e dizer para ele que ele não presta. Sabe por que não vão dizer? Porque ele vai ser o fiel da balança para construir a tal governabilidade caso a Dilma se reeleja. Então você, seja do PT ou do PSD, ninguém vai ousar dizer para o Eduardo Cunha, caso ele seja presidente do Congresso Nacional, que ele não vale absolutamente nada. Enfim, eu quero dizer a todos os meninos e meninas que foram para as ruas que a eleição não encerra os sonhos do PSOL, os sonhos por uma sociedade diferente, por um governo diferente na nossa cidade, no nosso estado e no país. Os nossos sonhos, eles são maiores do que os votos que nós precisamos receber para transformá-los em realidade. Precisamos de muito mais consciência crítica. A população de Niterói, por exemplo, que os institutos de pesquisa e que o IBGE declara sendo de alta escolaridade e de alto índice de desenvolvimento humano, tem como em várias outras cidades com características semelhantes a Niterói, um horror à política, um horror, Galo, à política e aos políticos. A gente sente isso na rua. Portanto, em boa parte dessa sociedade que tem alto poder aquisitivo, que tem alto índice de escolaridade, uma boa parte dessa sociedade, o que aconteceu não vai alterar absolutamente nada. A sua vida, do seu ponto de vista imediato. Mas para o conjunto do país e dos problemas que nós temos que enfrentar, o resultado dessa eleição vai ser sentido daqui a pouco. Em que os problemas da saúde pública se manterão, os problemas da educação pública se manterão, os problemas da mobilidade urbana se manterão, os problemas da matriz energética se manterão. O mesmo governo, e a sociedade tem que analisar as suas escolhas e as consequências das suas escolhas. O mesmo governo que está deixando São Paulo, a principal cidade do país, sem água para beber, porque não olhou com responsabilidade para as mudanças climáticas que, por omissão, ajudou a construir, que não cuidou da criação e da consolidação de alternativas
para o fornecimento de água e, como consequência, fornecimento de energia, estes governantes que, por omissão, levaram esse estado de coisas. Esse governante, Galo, ganhou em primeiro turno em São Paulo. Se não fosse a lei da ficha limpa, o Arruda, que fraudou no Congresso e que foi pego, filmado, pegando grana de propina, seria eleito governador do Distrito Federal. A que ponto a relação de afastamento da população com a classe política e os políticos, a que ponto chega essa população? Chega ao ponto de testemunhar, por ação, em alguns casos, e por omissão, a banalização da relação entre a representação política e o povo. Eu não sou daqueles que bate palma para o povo quando ele me dá o que ele quer, o que eu quero. Nem vaia o povo quando ele deixa de dar aquilo que eu acho que eu merecia. Se as pessoas de Niterói, as quase 17 mil e as quase 24 mil no Estado, lamentam pelo fato de não terem com seu voto muito expressivo, significativo, que não custou absolutamente nada, a não ser o compromisso de honrá-las com a minha ação cotidiana, essas pessoas vão ter apenas a compreensão de que os votos que elas deram não foram suficientes e que nós precisamos, em outras jornadas, caso tenhamos energia para continuar perseverando e oferecendo o nosso nome como candidato a outros cargos de natureza pública, elas têm que perceber que o seu próprio esforço, numa outra oportunidade, precisa ser maior. Se alguém que na família conseguiu 20 votos para ter o Paulo Eduardo deputado federal, no próximo processo, se eu concorrer à mesma coisa, vai ter que botar na cabeça. Eu vou ter, que além dos 20 que eu consegui na outra, vou ter que conseguir 40. Porque não tem jeito. Nós não vamos para a rua distribuir notas de R$100 para comprar voto de ninguém. Nós não vamos pagar a ninguém para segurar uma bandeira do PSOL. Nós não vamos pagar a ninguém para colocar placa. Galo e os meus colegas vereadores sabem exatamente como nós construímos a nossa campanha. Com que dignidade, com que retidão. E cada um que deu o voto para que eu fosse deputado federal, pode acreditar e pode acompanhar com muito mais energia, no mínimo o dobro da energia que eu tinha até agora, continuarei sendo vereador na cidade de Niterói e honrando nessa casa a confiança que as pessoas depositaram em mim. 8 mil depositaram da outra vez, quase 17 mil depositaram sua confiança dessa vez, junto com Renatinho e Henrique, e tantos quantos comungam com as nossas ideias, nós dobraremos a energia e o respeito que nós devemos, não só ao povo do Rio de Janeiro, como à população de Niterói. Concedo